Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os 641 mil inscritos no meu canal, sempre aumentando, e graças a vocês, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, é uma perspectiva sempre analítica, crítica, no sentido clássico da história crítica, da sociologia crítica e propositiva sobre esse difícil momento que nós estamos vivendo. Indique o canal a um amigo, uma amiga. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que a última entrevista que nós postamos, nós estamos olhando também os chamados candidatos da terceira via, né? E fizemos entrevista com o ex-ministro Ciro Gomes, né? E agora a última é com o governador de São Paulo, João Dória, que são dois pré-candidatos à eleição de 2022. E teremos outras entrevistas no decorrer agora aqui do mês de outubro, né? Lembro que nós vamos postar amanhã com o professor Leonardo Burlamac uma excelente entrevista sobre a China, de um especialista, para a gente entender o que é Estado na China, como é que funciona o sistema financeiro, como é a economia chinesa, a relação dessa economia com o mundo, essa relação da economia chinesa com o Brasil. Uma entrevista de altíssimo nível, passamos por Keynes, Schumpeter, Weber. Olha, para mostrar o que é o nosso canal, né? A gente tem de se diferenciar em relação aos outros, não no sentido depreciativo, não. Aqui nós tentamos sempre fazer, o objetivo é esse, e eu acho que conseguimos, e graças a vocês, qualificar as reflexões, né? E esse é o nosso objetivo, uma entrevista muito legal. E na segunda, logo cedo, com o Celso Castro, antropólogo, escreveu um clássico chamado O Espírito Militar, publicado a primeira edição em 1990, saiu a segunda edição agora, né? Discutindo a questão militar, não a questão militar não, o espírito militar. A questão militar a gente lembra do final do segundo reinado, né? Então, a questão foi uma conversa também muito boa, excelente, e tem grandes sacadas do Celso Castro, que é professor do CPDOC, né, da Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro. E já temos outras entrevistas programadas para o decorrer agora da próxima semana. Lembro que nós criamos o clube de membros, seja membro, dá clique lá, tem todas as informações. É algo muito legal, eu gosto muito daquilo, super bacana, é um material que a gente sempre vai produzindo durante o mês e vai alimentando o clube. Tem todas as informações, uma coisa muito simples, tenho certeza que vocês vão gostar. Cliquem lá, seja membro e encontrem todas as informações. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Villa, pelo Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de cursos, www.cursodovilla.com.br. Vocês encontram os 3 cursos que estamos oferecendo. História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. Eu sempre falo, né, que é muito legal, eu gosto, acompanho também na correria do meu dia a dia, de todas as leituras. Ontem até estavam definindo a capa do meu livro, né, que está saindo agora na primeira quinzena de novembro, tal, no Instagram lá da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, que é bem bacana. Vamos lá, vendo todo o noticiário, acompanhando as manifestações que estão ocorrendo pelo Brasil, que depois, com mais calma, poderemos analisá-las amanhã, né? A questão que eu gostaria de colocar com vocês, de discutir, que eu estou passando aqui, pensando, vendo, analisando, é a eleição de 2022. Nós estamos numa encruzilhada histórica, a mais grave encruzilhada histórica, no mínimo, desde 1945, e não é exagero. E não é exagero. Você vai falar assim, como? Como que você diz que nós estamos numa encruzilhada histórica tão decisiva dos últimos 80 anos? Primeiro, por que 1945? Isso é importante, porque o historiador sempre faz os cortes cronológicos, mas precisa explicá-los, porque nem sempre o corte cronológico político é, por exemplo, um corte cronológico no campo cultural. Isso ocorre muitas vezes, alguém está falando sobre cultura no Brasil e faz um corte político, quando aquele corte político não necessariamente tem a ver com a história cultural. Então, você vai me perguntar assim, poxa vida, você está dizendo que a eleição de 2022 é a mais importante desde 1945? Por quê? Primeiro, por que 45? Respondo a você. É o momento da redemocratização. Final da Segunda Guerra Mundial, o mundo teve uma vitória que mudou a nossa história. Você imagina se a Alemanha nazista tivesse vencido? Você imagina se em 1940 o Churchill, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, assumiu a 10 de maio, se não me engano, de 1940, tivesse feito um acordo com a Alemanha, naquele momento que a Inglaterra está sozinha, Portugal salazarista, aliado ideologicamente, não de fato, da Alemanha nazista. A Espanha tinha terminado a guerra em 39, Franco
íntimo de Hitler, né, aliado, manda, inclusive, tropas para o ano seguinte, em 41, invadir a União Soviética. Era um aliado, apesar de manter a neutralidade, mas, na prática, era um aliado ideológico e mandando soldados. França ocupada. A França de Vichy, o almirante Pétain traiu. E a França ocupada, inclusive Paris, pelos nazistas. Ocupação da Bélgica, Holanda, depois parte da Escandinávia, isso é Itália nazista, fascista, perdão, a Europa Oriental, né, Polônia sob ocupação desde 1º de setembro, dividida entre Alemanha nazista e União Soviética, a Europa Oriental, os regimes aliados, é assim, sobrou a Inglaterra, né? Aquela coisa. Então, foi um momento ali decisivo ali da resistência, e a partir dali tem a invasão a 22 de junho de 41 da União Soviética, a União Soviética se alia à Inglaterra, né? Aí é interessante aquilo que eu falo, de você ver qual é o inimigo comum era a Alemanha nazista, tinha diferenças evidentes, muitas diferenças entre o Reino Unido e a União Soviética, mas estabelece aliança, e no final do ano, de 41, em dezembro, tem um ataque a Pearl Harbor, feito pelo Japão, pelo Império Japonês, e aí os Estados Unidos entram na guerra, e até 1945, quando a guerra vai terminar na Europa em 7, 8 de maio, tem o término da guerra na Europa, em agosto, no Pacífico, né? Então, 1945 é um marco de alegria, da vitória da civilização contra a barbárie, né? E aqui no Brasil também, porque era o fim da ditadura do Estado Novo, né? É uma ditadura que tem as contradições bem típicas do Brasil. Imagina uma ditadura com aquele perfil. Em 1942 declara guerra ao eixo, e em 44 manda tropas à Península Itálica, que são os pracinhas, né? Que tem um papel tão importante, infelizmente tão esquecido no nosso cotidiano, né? E aí também o processo democrático se desenvolve aqui em 45. Depois vem a anistia, a libertação dos presos políticos, né? Depois vem a liberdade de organização partidária, inclusive ao Partido Comunista, em maio daquele ano, e aí todos aqueles movimentos, vem a queda de Getúlio Vargas num golpe militar a 29 de outubro de 45, e temos eleições, 2 de dezembro, para presidente da República e para constituinte, né? Que vai dar origem à Constituição no ano seguinte, em setembro, quando foi promulgada a Constituição de 1946. A partir dali, nós tivemos um processo democrático, né? Dentro daquele perfil, né? Tivemos a eleição de Dutra em 45, Vargas em 50, JK em 55, Jânio Quadros em 1960. E um momento de grande efervescência, surgimento de lideranças, debates, uma efervescência cultural nunca vista na nossa história, né? Um grande momento do Brasil, ali é o grande momento, tem até um filme chamado Grande Momento, mas ali é o grande momento do Brasil, e é aquele cenário. Aí vem o regime militar, né? Não vou externá-lo aqui, no meu curso ele é visto com muitos detalhes, tal, durante 21 anos. Vem o processo de diretas já, redemocratização, eleição pelo Colégio Eleitoral Tancredo, tragédia, morte, posse de Sarney, e aí vem a Constituição de 1988 e a primeira eleição direta em 89, depois de quase 30 anos, para ser preciso, 29 anos, quando tem eleição, e pela primeira vez uma eleição em 2 turnos, tal qual determinava a Constituição de 88. Bem, e de lá para cá tivemos as sucessões das eleições. Em 1994, Fernando Henrique, 98 o mesmo, das duas venceu Lula no primeiro turno, depois o Lula vence o Serra no segundo turno em 2002, vence outra vez em 2006, aí é Geraldo Alckmin, em 2010 Dilma vence Serra, em 2014 Dilma vence Aécio, e em 2018 Bolsonaro vence o Haddad. Bem, esse é o quadro. Foram eleições muito importantes, todas essas, desse processo depois da Constituição de 88, num momento plenamente democrático do Brasil, mas considero que 2022 é a eleição determinante, chave para o Brasil. Por quê? Porque as últimas 4 décadas foram muito ruins para o Brasil. Insisto, se o Brasil foi, durante meio século, no século XX, entre 30 e 80, o país que mais cresceu no mundo ocidental, nós perdemos o bom caminho. E as últimas 4 décadas tivemos crescimentos do PIB de voo de galinha, né, o chamado voo de galinha. Algumas questões no campo social nós conseguimos enfrentar razoavelmente bem, mas muito pouco, e outras se agravou. A situação foi cada vez ficando mais grave no campo social, né? Foi se agravando, perdemos um bom momento de grande crescimento do capitalismo internacional, que foi a primeira década desse século, especialmente até o último trimestre de 2008, né? Que é o boom das commodities. O Brasil acabou perdendo o pé, tivemos 2 anos
tenebrosos na segunda década desse século, 2015 e 2016, o pior biênio econômico da história do Brasil republicano, né? E aí aquele processo eleitoral muito ruim de 2018, elegendo um genocida para a presidência da República. Evidentemente que ninguém podia dizer que ele era genocida em outubro de 2018, e aqueles que votaram também no genocida, que saberemos que ele será a posteriori, ele só era até aquele momento ladrão, corrupto, ligado ao crime organizado, né? Tudo aquilo que nós sabemos, já com fortes tinturas nazifascistas, um beócio, tudo isso ele é. Genocida, ele vai ser acrescentado esse título, como se fosse quase que um aposto ao seu nome, na pandemia, né? E aí vem em 2020. Lembrando que os eleitores que votaram nele em 2018, aí, e o segundo turno reforça muito isso, apesar que isso já se revelou no primeiro turno, veja como foi atípico aquele processo, era contra o PT, no sentido de ser contra o PT. Eu me refiro ao primeiro turno e lembro a você o seguinte, muitos iam votar, vamos pegar um exemplo, no Álvaro Dias, mas falaram, não, é melhor, pode ser que o PT ganhe no primeiro turno, porque espalhava aquelas notícias, então vou votar no Bolsonaro. Muitos iam votar no João Amoedo, falaram, não vou votar no João Amoedo, põe um perigo, vou votar então no Bolsonaro, isso tudo no primeiro turno, eu vou votar no Alckmin, não, melhor não votar no Alckmin, porque pode ser que o PT ganhe no primeiro turno. Isso ocorreu, esse movimento. Aí acaba o Bolsonaro com as condições atípicas daquele processo eleitoral, agravado pelo atentado criminoso, evidente, de 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, né? Aquilo criou aquela condição muito particular, chega ao segundo turno, e aí é o voto anti-PT. E aí é produto, né, de todo aquele processo anterior do PT, de desgaste do mensalão, do petrolão, da não renovação de lideranças, o Lula estava preso, etc., da Operação Lava Jato, e por aí vai. Agora, a questão que se coloca, portanto, nós tivemos momentos de estabilidade política nesses 40 anos e de instabilidade política também. E no campo econômico, nós tivemos enorme dificuldade de ter um crescimento de médio prazo sustentável, né? E enfrentando os graves problemas nacionais de forma mais rápida, mais célere. Isso acabou não ocorrendo, mesmo quando tínhamos condições econômicas para tal. Na primeira década, nos 2 mandatos de Lula, tinha condições econômicas adequadas para tal, mas optou-se muitas vezes pela política creditícia, expansão do consumo. Lembra da Bolsa Miami, quando a classe média que hoje é bolsonarista, era lulista, todo mundo em Miami e tal, né, achando aquilo fantástico. Evidentemente que aquilo tinha um preço, chegou à conta, e aí a situação, já no primeiro governo Dilma, era preocupante, e no segundo governo Dilma foi um verdadeiro desastre. O governo Temer tinha as condições para conseguir recolocar a economia e enfrentar alguns daqueles problemas, mas ele não tinha o perfil para tal, ele não era o Itamar Franco, e o Itamar Franco conseguiu lá no governo, quando sucedeu o Fernando Collor, que também sofreu um processo de impeachment, o Itamar Franco construiu um gabinete de união nacional. Aquele gabinete, excetuando o PT, que estava contra o governo, e o Antônio Carlos Magalhães, que o resto todos estavam representados no ministério do Itamar Franco. E ele conseguiu fazer uma coisa fantástica, que foi ter a coragem de adotar o Plano Real. E o Plano Real mudou a história econômica do Brasil e a história política do Brasil. Pouco conhecido o Plano Real, inclusive pelos mais jovens. Tive nessa semana, inclusive lá no Flau, lá com os meninos lá, falei até um pouco sobre o Plano Real, muitos dali que acompanham o programa não tinham nem nascido, e é natural que não saibam mesmo, porque nós não somos um país em que a memória histórica está presente. É natural, né? Nesse espaço aqui eu sempre falo isso, por isso que eu faço cursos, falo toda hora isso, tento sempre apresentar a história, né? Porque nós temos essa dificuldade aqui no Brasil. Tem até meu livro, que eu já falei, que está saindo agora em novembro, teremos lançamento presencial. Você vai ter jogo de futebol, por que não lançamento presencial? Né? Também teremos lançamento por aqui, também virtual. Vamos fazer muita coisa, muitas atividades. Aguarde, que já tem todo o planejamento. Mas para não perdermos o fio da meada, tivemos, então, esse processo histórico. O Temer acabou fracassando, é um governo de fracasso, um governo que tem problemas em relação à corrupção, vide Gedel Vieira Lima. E dentro daquele apartamento abandonado lá em Salvador, naquela sala, aquelas caixas, acho que eram 7, se não me engano, com 51 milhões de reais. E mala, né? Não dá, né? Não dá. Só aquilo acaba.
o episódio Rocha Loures, na Rua Pamplona, em São Paulo, aquela corridinha, né? Não aconteceu nada, R$500 mil e devolveu 465. Aí falaram, opa, está faltando 35. Aquele episódio também nunca esclarecido, o episódio de Joesley, o homem que não acerta um plural, mas é bilionário, né? Não sei, tem empresas, um parênteses, que eu não entendo, porque eu converso com empresários que, ó, se matam, trabalhando. Muitas vezes são empresas familiares que o pai se matou, construiu, os filhos trabalham, e eles falam, olha, é duro empreender no Brasil. Eu falo, pô, eles me apresentam o caso, eu falo, você tem toda a razão. Agora, não sei, tem alguns que é muito fácil, né? O Joesley ali no período do PT e agora esse senhor que depois, na quarta-feira, o Zé Carioca, sendo patético, ridículo, né? É muito estranho tudo aquilo, é muito estranho. Aguarde, nada como um dia após o outro. Lembra de Eike Batista, né? Aquela, né? Com tudo aquilo, né? Nada era verdadeiro, inclusive os cabelos. Nada era verdadeiro. E deu no que deu. Né? Então, a questão que se coloca agora para 22 é que nós temos, além dessa sucessão de graves problemas econômicos, sociais, das últimas 4 décadas, e o mundo se transformou radicalmente, e nós perdemos o passo também junto ao mundo. O mundo está mudando, né? Tudo, basta ver a importância da região Ásia-Pacífica, a revolução que lá está ocorrendo no campo da ciência e tecnologia, no campo da infraestrutura. Veja a entrevista com o professor Burlamar, que estamos postando amanhã. Ele fez até uma comparação saindo de Nova York, indo para Beijing. Eu prefiro falar Pequim, como se falava antigamente. Ele falou em termos de infraestrutura. Ele falou era como sair dos Flintstones e ir para os Jetsons, que é aqueles desenhos de antigamente, né? Você coloca no Google, você que é mais novo aí, né? É uma coisa. Então, e aquilo tudo está se espalhando pela Ásia, por toda aquela região Ásia-Pacífico. E nós estamos aqui parados. Não é o capitão Tarcísio, que é um tremendo num falastrão enganador, né? Não é o genocida, o homem que tem as mãos sujas de sangue, o criminoso do Bolsonaro. Não, você tem elites dirigentes. E na entrevista com o professor Burlamar, que é interessante, para compreender o funcionamento do Partido Comunista e como é que ele vai selecionando e produzindo a elite. Né? A elite dirigente. Aí eu me lembrei, não falei com ele, mas me lembrei hoje de manhã até pensando nisso, como é que o partido substitui o imperador, né? Porque o Estado centralizado que nasce no mundo primeiro é na China, há milênios. Né? Você tem aquele processo voltado às obras hidráulicas, tal, ao controle da água, as chamadas, alguns chamam de sociedades hidráulicas, civilização hidráulica, etc., né? E por aí vai. Mas eu não queria me perder um pouco nisso. Mas só para voltar, então as coisas estão mudando e nós estamos parados aqui. E agravado por uma violência nunca vista na história recente e por um desprezo da democracia e ameaça a todo momento de ditadura. Então isso transformou o caldeirão, um caldeirão de turbulência, né? Nunca vi isso, parece aqueles, né, de desenho animado, aquele caldeirão fervendo, né? E chegando a um processo eleitoral que para nós é decisivo. E por quê? Nós estamos na 3ª década desse século. Ou nós acertamos o passo, ou perderemos outra década. Será a 5ª sucessiva. Meio século, 50 anos. E ela é importantíssima. Aí nós temos que ter um debate político no processo eleitoral. E para ter um debate político, é um debate de ideias. Nós não temos, no momento, infelizmente, não é de hoje, partidos políticos, grandes centros de debates de ideias, universidades omissas, que podiam estar produzindo ideias sobre o Brasil, infelizmente. Raríssimas exceções não estão produzindo nada nessa participação, eu estou falando, na grande decisão nacional. É o destino nacional que está em jogo. É isso, é o destino nacional. E não temos grandes lideranças, aquelas grandes figuras, os homens públicos, tal. Isso nós não temos. Até eu falei, até essa semana eu tive agitado, tive lá no Rafinha, depois tive com os meninos do Flau lá. Uma coisa é o político, outra coisa é o homem público. O homem público é aquele que se dedica ao país, né? Aquele que a política não é profissão, inclusive se prejudica materialmente. E tem inúmeros casos na história do Brasil republicano, né? Então, o que se coloca nesse mundo, nós não temos essas grandes figuras, tá? Basta olhar o parlamento, temos alguns bons deputados federais, é verdade, temos alguns bons senadores, e a CPI apresentou para o Brasil senadores que o Brasil desconhecia, isso foi muito importante, entre outras questões que a CPI foi, e é ainda, porque não terminou, dia 20 deve aprovar o relatório, mas é a CPI mais importante desse século. Mas o processo eleitoral de 22 é um debate de ideias, de projetos, e se nós não conscientizarmos disso,
nós vamos entregar para o bolsonarismo, de graça, o processo eleitoral vira um processo de xingamento, de violência, de ódio. Porque o que o Bolsonaro quer? Ganhar tempo para ser candidato em 22. A declaração à nação que ele deu após os trágicos acontecimentos do último dia 7 de setembro, aquele texto infantil, ridículo, patético, feito pelo Michel Temer, que colaborou com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é que usou o Temer, não é o Temer que usou o Bolsonaro. Né? O esperto nessa história, quem fez o papel de trouxa, de bobo, foi o Temer, numa linguagem mais vulgar, né? Que eu estou dizendo para vocês. Quem foi o esperto, o malandro carioca, foi, apesar de ter nascido em São Paulo, mas fez a vida inteira política no Rio de Janeiro, foi justamente o Bolsonaro, porque arrefeceu aquele momento em que o impeachment apareceu, especialmente quando o ministro Fux, presidente do STF, naquele dia 8, numa quarta-feira, à tarde, cerca de 2 da tarde, fez aquela declaração abrindo a sessão do Supremo, falando, olha, é crime de responsabilidade não cumprir decisão judicial. Ali era o momento. Ali era o momento. Se você tem atores políticos que conseguem ler a conjuntura, ter sensibilidade política, era o momento dos partidos, dos líderes, falar assim, correto, Fux, vamos agora fazer um grande movimento e exigir do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já tem mais de uma centena lá, que abra uma comissão, um processo de impeachment. É bom lembrar que a comissão se constitui, tem todo um trâmite, todo um ritual, são os partidos que indicam, elege um presidente, um relator, e ela começa seus trabalhos, não é que imediatamente é aprovado o impeachment. Inclusive, a Câmara não aprova impeachment, registra, ela somente autoriza, tal qual diz o caput do artigo 51. Quem processa e julga em crime de responsabilidade é o Senado. Então, nesse caso, aquele era o momento, perdeu-se. No dia seguinte vem a declaração à nação, chamada, que é um texto ginasiano, primário também, quem escreveu, você não vai esperar uma obra-prima literária e nem conceitual. É o Temer, né? Vai esperar o quê do Temer? Vai esperar o quê? Você não pode esperar de algo aquilo que não vai dar, parece a velha piada, né? De onde você espera que não vai vir nada, não vem nada. É o Temer. O Temer não é o redator da Carta Testamento do Getúlio, que foi o Marcel Filho. Não é, e não é o Getúlio Vargas que deu a redação final, que inspirou aquele texto. O Temer é o Temer. O Temer é do Coronel Laranja Lima. Lembra aqui? O Temer é das reformas das Casa das Filhas. O Temer é do Porto de Santos. Você vai esperar o quê dali? Vai esperar que saia o quê? É uma espécie de reserva moral da nação? Alto lá. Não é. Então, veio aquilo. Agora, ele foi usado pelo Bolsonaro. Não é verdade? E, ao ser usado, ele deu tempo. Nós estamos há quase um mês daquilo. O que aconteceu nesse período? Arrefeceu a questão anti-Bolsonaro, mesmo com manifestações que estão dando sinal de que as pessoas estão cansadas, mas arrefeceu. E ele ganhou tempo, porque a estratégia do Bolsonaro é ganhar tempo para 22. Ele quer chegar a janeiro de 22. Ao chegar em janeiro de 22, as polianas de plantão que estão por aí, soltas, vão dizer o seguinte, ó, vamos deixar de lado, que impeachment, que coisa nenhuma. Vamos olhar, vamos pensar o seguinte, né? Tem eleição em outubro, vamos aguardar 9 meses, 10 meses aí e pronto, não vamos criar problema. Sempre vai ter aquele assim, tá cheio. Por isso que nós estamos vivendo essa situação grave, porque nos momentos chaves, as polianas é que deram o ritmo à política. Né? Quando tem poliana na política, nós não resolvemos as contradições. Ao contrário, a poliana agrava a crise política. Porque ela transfere a solução para o futuro como se o tempo, por si só, fosse solucionar, e não a ação política. E aí o problema fica mais grave. Não se resolve o problema empurrando, transferindo para um outro governo, por um outro mês, por um outro semestre, por um outro ano. Então, o cenário é que o Bolsonaro foi esperto, muito esperto com a sua quadrilha, com aquela quadrilha que está ali, aquela malta, aquela caterva que está lá no Palácio do Planalto. A questão que se desenha nesse cenário, se ele chegar a 22, registre, e olha, eu acertei todas, me desculpe dizer, sempre acertei todas, mas eu acertei, que eu posso fazer. É guerra civil em 22. Não pense, o Steve Bannon não para de olhar para o Brasil. Tá? Agora ele olhando de binóculo, ele vai vir aqui, apesar que hoje nem precisa estar no local, né? Basta utilizar esses mecanismos. Eles vão ensanguentar o Brasil, porque ele joga a ideia de que o extremismo mundial, hoje, onde tem espaço eleitoral, é o Brasil de 22, com o criminoso Bolsonaro, que é traidor da pátria. Ele age como um marionete do imperialismo norte-americano. Agora, daquele cidadão patético, ele pagou uma fiança de 5 milhões de dólares. Ele estava roubando o dinheiro de uns idiotas, de uns americanos, que davam dinheiro para construir o muro do México, ele passava a mão, ele é ladrão.
ladrão com ladrão se dá bem. Bannon, Bolsonaro, quadrilha, né? São ladrões. Então, a questão que se coloca, e isso é importante, ele vai ensanguentar o Brasil. Essa quadrilha, esse é um pessoal da supremacia branca. Viu a reportagem que estava no UOL nessa semana? O número 88 é da supremacia branca, é a oitava letra, o H é a oitava letra do alfabeto. 2 Hs dá 88, HH, Heil Hitler. Isso é usado pelos supremacistas norte-americanos. E o Bolsonaro, o Dudu, o Bananinha, estava num clube de tiro, alguma coisa, estava lá o número 88. Eles são racistas, antissemitas, defendem a supremacia branca, são nazifascistas. Você acha que um nazifascista consegue conviver com o processo democrático como teremos em 22? Consegue apresentar ideias, a não ser o ódio, a violência? Transformar o outro não em adversário, mas em inimigo? Matar, que eles vão matar. Registre, eles vão matar. Nós teremos um cenário de sangue, sem exagero. Registre. Ou o Brasil toma jeito, retira esse homem, e a Constituição dá todos os instrumentos para tal. Aqui, porque a nossa Bíblia é a Constituição. Enfrenta essa questão o mais rápido possível, e se não for possível resolver ainda esse ano, que se resolva no início do ano que vem, ou perderemos a oportunidade histórica de debatermos os rumos do Brasil na terceira década desse século. Teremos uma eleição da violência, ameaças, mortes, incidentes graves, ele não chega nem ao segundo turno. Imagine, eu fui o primeiro a dizer, repito, ele na presidência em outubro do ano que vem, novembro e dezembro, entregando a presidência a 1º de janeiro. O que ele vai fazer nesses 3 meses? O trabalho destrutivo, né? Nós temos as condições históricas agora de evitar essa destruição. Por isso que a participação em atos pelo impeachment, mobilização, né, é essencial. Falar com deputados, com senadores, né? A situação econômica é cada vez pior. Nós estamos vendo momentos de fome. Esse país vai explodir fome. Né? Estava falando com um amigo hoje logo cedo, me lembro dos livros de José de Castro. Por sinal, leio José de Castro. Naquele momento ali, nós somos ali no final dos anos 50, a geografia da fome, nós somos vendo uma situação terrível. E isso tem de ser visto. Vai ter uma explosão. Os milhões de desempregados, as grandes regiões metropolitanas, insisto, desconhecidas academicamente. Nós não temos estudos científicos na política, na antropologia, na sociologia, na história, etc., que consigam entendê-las, a complexidade que está aí, que não é aquele Brasil campo-cidade, né? Não é aquele Brasil dos 2 Brasis do Jacques Lambert, lá no distante anos 1950, é um outro Brasil desconhecido. E se você não o conhece, como é que você pode fazer uma atuação política, né, racional, entender essa dinâmica nova que foi criada? E o papel das redes sociais, eles vão espalhar fake news, vai ter essas ameaças, ninguém vai ter morte, porque eles vão partir, eles armaram o Brasil, desde o 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro assumiu, aumentou 3 vezes o número de armas no Brasil, que vai para o crime organizado, parte delas, né? Nós vamos ter um barulho, esse país vai explodir. E aí, perderemos a oportunidade de tentar nos recolocarmos no Brasil e no mundo com ideias, o Brasil voltar a ficar de pé, e na terceira década, vamos perder mais 4 anos. Porque o processo vai ser muito confuso, e eles vão deixar de tal forma destruído o Brasil, que quem assumir a 1º de janeiro vai encontrar um país destruído. Então, as questões são essas. Ele quer guerra civil. E não é uma novidade. Ele quer guerra civil desde quando era deputado federal e nunca escondeu isso. Ele está calado, mas no grupo do WhatsApp, eu mostrei isso no encontro aqui dias atrás, ele estava defendendo o Pinochet, repostando o vídeo do Pinochet, feito por um deputado extremista de São Paulo. Imagina, do Pinochet, um assassino fascista, corrupto e ladrão, porque roubou dinheiro do povo chileno, além de ter feito tudo o que fez, aquele significado daquela ditadura. Tinha lá homofobia, tinha lá notícias falsas, estava contra a vacina, tudo isso, contra a máscara, só que aí num grupo restrito. Mas ele continua pensando a mesma coisa. Só o Temer, para acreditar, com o brilhantismo intelectual do Temer, que o Bolsonaro tinha se convertido por causa dele.
né? E quando ele ficou rindo do Bolsonaro, naquela reunião patética que o Brasil conheceu, né, daquelas pessoas, ali mostra, deixa a gente preocupado para pensar o futuro do Brasil, mas ali é uma fração, vale lembrar, ultra diminuta da elite. Estou falando em termos ideológicos, não em números absolutos, porque são poucas pessoas, mas aquilo lá não é elite, nem elite empresarial. Né? Ali se passasse um camburão, né? Então, a questão toda, e ele estava dando risada, na verdade, quem riu dele é o Bolsonaro. Ele não entendeu. Ele acha que ele é o esperto. Bolsonaro é um criminoso que trabalha há 30 anos dando pequenos golpes. Só não dava grandes golpes porque não tinha oportunidade para tal. Agora está na presidência. E os filhos estão trabalhando. Parentes, o jogo que eles querem trazer é o grande golpe da família Bolsonaro. E o cassino é essencial. E é bom, o cassino é bacana, porque é super legal, vem o crime organizado com o cassino, vem a prostituição, bacana, vem o tráfico de armas, vem lavagem de dinheiro, destruição das famílias, é ótimo. Em nome de Jesus, né? Tudo em nome de Jesus, e Deus no comando. Não, vocês imaginam? Essas igrejas evangélicas que não são cristãs coisa alguma, uma coisa é o sujeito que crê o evangelho, não aqui, o andar de cima. Imagina o Mala, o pastor Mala, o ano que vem. Imagina o pastor Mala, o vendilhão do templo, o sepulcro caiado. Imagina o pastor Mala. O que ele vai fazer? Né? Então, é isso. Ou nós discutimos seriamente o Brasil, e a eleição possibilita para isso, e há bons candidatos, sim, há muitos bons candidatos eu fui aqui, bati o... há muitos bons candidatos, sim. Né? Agora, depende de resolver a contradição central, principal, fundamental. O Bolsonaro não pode estar na presidência, Bolsonaro não pode participar do processo eleitoral, porque ele vai destruí-lo. Ele já cometeu crimes suficientes para não estar mais na presidência. Essa é a questão. Se nós deixarmos isso daquele jeito nacional, as polianinhas, falando, não sei o que vai acontecer. Que país seremos em 2023? Eu tenho certeza que em 2022 vai ter guerra civil, porque ele quer isso. Nós estamos falando com um homem que não tem princípios, ou melhor, tem como princípio não ter princípio. Um psicopata, um assassino, um homem que circula dando risada pelo Brasil, as pessoas morrendo. O que aconteceu aqui, mas isso é um assunto para um outro encontro. Um dia, lá na frente, acho que alguém vai tentar entender o Brasil de 2020 e 2021, que aceitou que 600 mil pessoas morressem. 4 vezes os que morreram no bombardeio atômico de Hiroshima. 8 vezes em relação às perdas dos americanos em 20 anos na Guerra do Vietnã. Aqui a bomba atômica foi o Bolsonaro. Vamos ver, mas pense, reflitam. Veja, se esse homem estiver na presidência, candidato, ele vai destruir o Brasil. E ele fez o recuo sempre daquela minha estratégia, da estratégia que eu já denunciei dele, que ele pensa que ele engana só o Temer. É um passo atrás, 2 à frente. Um atrás, 2 à frente. Um atrás, 2 à frente. Esse homem é o maior inimigo do Brasil. Agora, instrumentos a Constituição dá. Crime de responsabilidade e infração penal comum, e todo ordenamento legal, né, existente no Brasil. É isso. Vamos, se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 641 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, né, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a uma amiga, um amigo, né? É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Nós estamos entrevistando os candidatos da chamada terceira via, entrevistamos Ciro Gomes e a última entrevista foi com o João Dória, com o governador João Dória. Vejam e vão vendo o que cada um está pensando sobre o Brasil. Entrevistaremos outros candidatos no pré-candidatos aqui no mês de outubro. Nós criamos o clube de membros, eu acho super legal, muito bacana, né? Nós estamos produzindo um material exclusivo para isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Clube de membros, seja membro, clique lá que tem todas as informações. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br tem os 3 cursos, o que nós oferecemos, o que é fascismo, história política das constituições brasileiras, história da ditadura militar. Basta consultar ali que vocês têm todas as informações. E, por fim, sempre lembro que é bem legal, bem bacana, eu acompanho no meio dessa minha correria o Instagram da minha mulher, que é muito legal, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!